Este vídeo tem como objetivo orientar tecnicamente os Conselhos Municipais de Assistência Social na prestação de contas no âmbito dos SUAS. A LOAS, em seu artigo 2º, inciso 3º, diz que o financiamento da assistência social no SUAS deve ser efetuado mediante cofinanciamento dos 3 entes federados, federal, estadual e municipal, devendo esses recursos serem alocados nos fundos de assistência social e serem voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização dos serviços, programas, projetos e benefícios da política de assistência social. O artigo 30 da LOAS também é importante. Diz que a condição para repasse aos municípios, estados e Distrito Federal dos recursos de que trata a lei, a efetiva instituição deve funcionar com o Conselho de Assistência Social, de composição paritária, governo e sociedade civil, Fundo de Assistência Social, com orientação e controle dos respectivos conselhos de assistência social e plano de assistência social. Em seu parágrafo único, destaca ainda que é condição para a transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social aos estados, Distrito Federal e municípios a comprovação orçamentária dos recursos próprios destinados à assistência social alocados em seus respectivos fundos de assistência social a partir do exercício de 1999. A Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, informa que o Fundo Municipal de Assistência Social deve ter tratamento contábil diferenciado, conforme previsto no artigo 50, onde que devem ser alocados e executados recursos no próprio fundo. Então, todo recurso destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social, ele deve ser alocado e executado dentro deste próprio fundo. Atenção! A gestão do fundo deve executar todo o recurso dentro do próprio fundo, conforme já alertamos, então não devem ser executados fora do fundo. A transparência na utilização de recursos é primordial. Toda a utilização de recursos deve estar disponível de forma clara e objetiva a todos os conselhos de direito e a população de uma forma geral também. Conhecimento das normas operacionais é um item importante, tanto para a gestão quanto para os órgãos de controle, e o não acúmulo de saldo financeiro nas contas municipais. Os recursos, eles devem ser utilizados. A LOAS, em seu artigo 23, destaca ainda que entende-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e cujas ações voltadas para as necessidades básicas observem objetivos, princípios e diretrizes estabelecidas na LOAS. Então, é importante atentar-se à execução dos serviços socioassistenciais e atividades continuadas da assistência social. Então, como identificar uma possível descontinuidade de um serviço? Quando identificada qualquer descontinuidade de serviço, deve haver a devolução do saldo correspondente ao período que o serviço não funcionou, impossibilitando assim a reprogramação desses saldos. Então, é importante na avaliação do conselho, na prestação de contas, identificar a execução das atividades continuadas e os serviços socioassistenciais. A prestação de contas, desde a Constituição de 1988, em seu artigo 70, diz que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, nós, como pessoas físicas, as pessoas jurídicas, todas são obrigadas a prestar conta. Não é nada diferente agora, nesse período de prestação de contas para o Conselho de Assistência Social. A quem devemos prestar contas?
Então, o gestor municipal, ele presta contas de forma transparente a toda a sociedade e também de forma organizada, dentro de uma periodicidade, aos órgãos de controle. E destacamos aqui o Conselho Municipal de Assistência Social. O que é prestar contas? Prestar contas é demonstrar a correta aplicação dos recursos recebidos através de um conjunto de documentos capazes de demonstrar a gestão dos recursos financeiros quanto ao cumprimento das metas previamente estabelecidas e a comprovação da efetividade produzida. Então, tudo o que a gente receber de recursos, aplicar e executar, eu preciso prestar contas disso. A prestação de contas deve buscar, junto à contabilidade pública, a organização das informações financeiras que dizem respeito aos recursos públicos. Então, onde vocês irão buscar todas as informações referentes à prestação de contas? Junto à contabilidade pública do município. A composição do processo de prestação de contas. Aqui é importante destacar que existem vários itens importantes a serem observados numa composição do processo de prestação de contas. O primeiro deles é a relação de pagamentos. Vocês precisam observar e ter acesso. Os processos de pagamento, dentro deles destacamos os elementos de despesa, a justificativa da despesa, o processo licitatório, os processos de pagamento, datas, valores. Todos esses itens são importantes serem analisados, necessários também, é claro. Relação de bens, quando adquiridos, execução da receita e da despesa, o demonstrativo de rendimentos, porque todos os recursos recebidos devem ser aplicados, cópia de extratos bancários da conta corrente líquida, conta aplicação, cópia da ata do conselho e a resolução da deliberação do conselho. Então, é importante se atentar a esses itens que são importantíssimos para a composição do processo de prestação de contas. A guarda dos documentos deve seguir algumas regras. Então, todas as notas fiscais, recibos e cupons originais em nome do Fundo Municipal de Assistência Social devem obrigatoriamente serem arquivados por 5 anos após a aprovação das contas. Os documentos contábeis devem ser guardados na contabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social. Em hipótese alguma, qualquer documento contábil deve ser guardado no escritório de uma contabilidade que presta um serviço em um outro local. Obrigatoriamente, esses documentos devem estar disponíveis na contabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social e devem também sempre permanecer à disposição do órgão de controle. Então, sempre que o conselho necessitar fazer qualquer avaliação, averiguar algum documento, pode, junto à contabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social, buscar esses documentos, né, que devem ser arquivados por 5 anos após a aprovação das contas.